Pessoal, boa noite a todos, né? Hoje nós estamos na nossa aula 16, né? Faltando 3 aulas para nós encerrarmos o nosso semestre, né? Gostaria de agradecer aí a presença de todos aí e esse semestre que nós estivemos juntos, né? Próximo semestre, para quem for fazer a disciplina de informática da educação, nós nos encontraremos novamente, né? Na disciplina de informática da educação. E nós vamos aqui praticamente fechar o nosso assunto, né? Lembra que eu falei para vocês que nós íamos falar de manipulação de arquivos e geração de gráficos. Nessa aula eu vou expor para vocês a manipulação de arquivo e a geração de gráfico de maneiras separadas, né? E na próxima aula eu vou mostrar para vocês como vocês capturam dados dos arquivos e a partir desses dados vocês conseguem gerar gráficos deles, né? Então, o nosso último tema aí seria na nossa próxima aula, vou dar mais algumas listas de exercício aí e espaço para vocês aí tirarem algumas dúvidas aí no decorrer nessas últimas aulas, que a nossa última aula vai ser dia 5, né, de julho, e vai ser a nossa segunda avaliação, né? No dia 5 de julho nós vamos fazer a nossa segunda avaliação, né? E depois aí, creio que abre, tem que ver a data certinho lá no calendário, a questão de quem precisar fazer uma reavaliação, vai abrir a reavaliação, né? Então, tem que ver isso aí, dar uma conferida no calendário aí, certinho. Então, nós vamos começar aí, primeiro, com a questão de abertura de arquivos, né? Abrindo arquivos. Como nós estamos trabalhando no Colab, nós temos que, além de subir o arquivo, porque quando nós acessamos o Colab através do nosso login da conta Google, ele vai criar uma pasta para nós no Drive. Só que para nós os nossos códigos, né, os nossos notebooks acessarem esses arquivos, nós vamos precisar fazer o processo aí de autorização, né? Criar uma chave de autorização para o acesso. Boa noite, Eliana, tudo bem? E depois. Professor, Oi. Deus. E depois aqui nós vamos fazer aqui acessar os arquivos, né? Gravar textos em arquivos, depois a criação de gráficos por meio e usando a ferramenta PyPlot. Então vai ser mais ou menos essa a nossa linha hoje. E na próxima aula daí eu vou mostrar para vocês, dar alguns exemplos práticos de como pegar um conjunto de dados, né? E fazer a manipulação desse conjunto de dados aí para que nós possamos gerar os arquivos aí. Então, nós vamos trabalhar em cima desses temas aí. Na nossa avaliação, só para vocês ficarem mais tranquilos, nós vamos trabalhar só com Python, né? Então, nós vamos pegar aí de repetição, uma parte de repetição, acesso a vetores e matrizes e essa parte aqui de gráficos. Então, nós vamos trabalhar mais com Python, vai ficar uma prova mais curta aí, né? Porque da outra vez terminou ficando mais longa, porque vocês tinham que fazer várias vezes a mesma coisa. Então, tinha que fazer código no português estruturado, no fluxograma, e ainda teste de mesa. Então, essa prova tende a ser mais curta nessa questão.
Então, como que eu faço para abrir um arquivo? No Python é muito simples, né? Eu vou passar o nome do arquivo ou o path do caminho, né? O caminho do arquivo que eu quero abrir. Então, por exemplo, se o arquivo Python estiver na mesma pasta que o arquivo que eu quero abrir, simplesmente eu passo o nome do arquivo. Se o arquivo não estiver na mesma pasta, eu vou ter que passar o caminho completo para o nome do arquivo para que o Python consiga acessar, né? Vou ter que passar o modo, né? Então, se eu quero fazer somente leitura, leitura escrita, aí nós vamos ter uma tabelinha, né? Com os modos que eu consigo abrir. E a bufferização, que é o modo, a quantidade de bytes reservado para a abertura do arquivo, que é opcional. Então, por exemplo, se eu não passo o tamanho de buffer, ele vai verificar o tamanho do arquivo e vai pegar, abrir todo o arquivo. Se eu dou um tamanho específico, se o meu arquivo for maior que o tamanho, ele vai pegar parte só do arquivo. Então, ele vai truncar o meu arquivo. Então, são os parâmetros que eu pego. Geralmente, esse arquivo eu vou passar para uma variável, essa variável vai terminar se tornando uma estrutura, né, que vai comportar o meu arquivo, dependendo do tipo de arquivo que eu passo. Se eu passar um arquivo tabular, tipo um CSV, vocês vão ver que a minha estrutura vai se tornar em um list. Então, dependendo da estrutura do arquivo que eu passo, é a estrutura que vai assumir a minha variável. Lembrando que Python, as nossas variáveis são dinamicamente tipadas, né? Então, nesses parâmetros aqui, ó, nesse modo aqui, nós podemos utilizar esses símbolos, né? Então, eu posso usar o símbolo R para fazer somente leitura. Então, eu só leio o arquivo, mas não consigo fazer nenhuma edição do arquivo. O W, se eu puser o W, é o modo escrita, só que ele vai fazer uma sobrescrita. Então, ele vai apagar tudo que, se for um arquivo que já existe, ele vai apagar tudo que tem no arquivo e vai escrever os novos valores que eu coloco lá. O A, ele vai fazer a leitura, né? E vai aplicar aí os novos conteúdos no fim do meu arquivo. Então, ele vai detectar o fim do meu arquivo. Se eu tiver novos valores, ele vai adicionar valores no meu arquivo. Lembrando que quando eu uso esse open, eu também posso criar um arquivo, como nós vamos ver aí mais para frente. Então, o R+, quando eu acrescento parâmetro mais, eu tenho aqui leitura escrita, né? O W+, eu tenho aí também a leitura escrita, né? Posso fazer leitura escrita, mas também apago o conteúdo. E o A+, ele abre para leitura escrita para atualização do arquivo. Então, são os modos aí que eu vou abrir. Então, dependendo de como eu vou manipular o arquivo, é o modo como eu faço a abertura do meu arquivo. Se eu quero fazer uma leitura e não quero correr o risco, por exemplo, de fazer alguma modificação do arquivo, eu uso o R, né? Os outros dois aqui é o WA. O W eu vou perder todo o conteúdo, né? Se eu fizer uma reescrita do arquivo, eu posso perder todo o conteúdo do arquivo. E o A, eu vou adicionar coisas no arquivo, dependendo do que eu fizer no meu código. Então, são as possibilidades aí. Então, como nós falamos, né, os valores mod e buffer são opcionais, logo que esses campos não forem informados, o sistema adotará os valores padrões, né?
Então, o que é o valor padrão? R de leitura para o modo, e o buffer vai ser definido pelo sistema operacional. Então, o sistema operacional vai criar aí um valor de buffer que geralmente é o tamanho do meu arquivo, suficiente para abrir todo o meu arquivo. Então, quando eu preciso, no nosso caso, que nós estamos trabalhando com o Google Colab, nós estamos fazendo os nossos códigos no Google Colab, vejam que toda vez que, como vocês criam, acessam um grupo Colab e fazem o login com a conta de vocês, automaticamente no Drive de vocês, ele vai criar uma pasta aqui chamada Colab Notebooks, né? Então, essa pasta Colab Notebooks é onde fica armazenado todos os códigos que vocês utilizam. E quando nós formos manipular arquivos, então, vou mandar um arquivo para essa pasta, para que daí, a partir dessa pasta, o arquivo nessa pasta, eu consiga acessar um arquivo. Ou quando eu criar um arquivo, peguei lá um conjunto de valores, gerei uma lista, e a partir dessa lista de valores eu quero gerar um arquivo. Então, esse arquivo vai ficar armazenado aí nessa pasta do Colabs Notebook aqui. Então, eu tenho um arquivo, eu quero manipular esse arquivo, eu vou subir esse arquivo nessa pasta Colab, e depois eu tenho que dar permissão para que o meu notebook acesse essa pasta. Porque, por segurança, essa pasta eu não posso acessar via código. Então, nós vamos ver aqui o processo efetivamente como eu faço para acessar. Então, para eu acessar, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, né? Eu vou criar um notebook, certo? E um novo notebook, e vou pôr esse código, né? From google.colab import drive. Drive mount, daí esse caminho aqui. Então, esse caminho que eu quero montar, né? Então, eu quero fazer a montagem aí do habilitar. Quando eu executo esse comando, ele vai me gerar aqui uma URL, né? E vai me gerar a caixa aqui, a chave de autorização, né? Com o código de autorização. Eu vou ter que clicar nessa URL, certo? Então, quando eu clico nessa URL, eu vou ser redirecionado para esta página. Vai ter uma série de coisas aqui que ele está me perguntando. E eu concordando com tudo que está aqui, eu clicando no botão permitir, ele vai automaticamente me gerar aí um código de permissão. O que eu vou fazer com o código de permissão? Eu vou clicar no botão de copiar aqui no código de permissão, vou para a página anterior, ele vai abrir uma segunda aba para mim, né? Então, vou na página anterior onde está o meu notebook e vou colar esse código aqui e pressionar Enter. Então, copio o código, colo o código aqui no meu código de autorização e pressiono Enter. A partir do momento que eu pressionei Enter, ele dá essa mensagem para mim aqui, que o drive está montado. Toda vez que eu for usar esse notebook, eu vou ter que fazer o mesmo processo, porque essa permissão é uma permissão temporária, enquanto eu estiver logado, só que ela vale. Se eu fechei, fui fazer outra coisa, na hora que eu for acessar novamente o meu notebook, eu tenho que fazer esse mesmo processo, porque eu estou autorizando esse notebook nesse momento aqui a acessar aí o meu drive. Então, todo o restante do meu código, o que eu vou ter que fazer? Vou criar novas áreas aqui, né? Clicar no mais código e criar novas áreas aqui para fazer os meus códigos depois aí, porque eu executo primeiro esse código aqui para liberar o acesso desse arquivo à minha pasta, e depois eu vou criar novos códigos aqui para efetivamente começar
fazer os processos, aí, os códigos de manipulação do meu arquivo, no caso que nós vamos fazer hoje aqui. Então, eu vou fazer o seguinte também. Para facilitar a vida de vocês, eu vou nos materiais de apoio, eu vou subir o TXT que eu estou usando de exemplo aqui na aula de hoje para vocês depois também tentarem fazer os exemplos aqui. Então já vou ativar a edição e vou já pôr o lista compra TXT aqui, que é o arquivo que nós vamos usar aqui nos exemplos aqui que eu estou dando no slide. Então, eu recomendo para vocês que depois peguem, o slide também já está disponível no Moodle, implementem os exemplos, se tiverem alguma dúvida, perguntem, mandem perguntas para que vocês realmente consigam fazer todo o processo de manipulação aí do que nós estamos propondo aí dentro da disciplina. Então, aquilo que eu falei para vocês, né? Criei um novo com aquele arquivo lista compras txt, né? Criei um novo código, né? Então, aí ele cria até um novo botão de play aqui. O que eu fiz? Criei uma variável chamada arc. Estou pedindo para ela abrir, né? Então, estou pedindo para ela abrir o quê? Então, ele montou o content.drive, certo? Então, content.drive. Daí, a minha pasta, a nossa pasta por padrão no Drive chama MyDrive. Então, por isso, MyDrive. E a pasta que foi criada pelo Colab Notebook chama Colab Notebook. Então, esse caminho aqui é o caminho que eu tenho para chegar até o meu arquivo, que é o lista compras txt. Então, quando eu monto esse caminho aqui, criei esse caminho aqui para poder acessar o meu arquivo. Então, content.drive foi o que foi montado, né, pelo comando que nós fizemos anteriormente. Ele está dando aqui até na mount at e deu, né, o caminho que foi montado. Então, por isso que eu peguei o caminho. A partir desse caminho, eu tenho que indicar a minha pasta principal no Drive, que é o My Drive, e dentro da minha pasta principal eu tenho o Colab Notebooks, que é a pasta que que o Colab cria por padrão. E o meu arquivo que está lá dentro dessa pasta se chama lista compras txt. Então, o que eu estou fazendo aqui? O arc, que é o nome da minha estrutura, né? Que recebeu o meu arquivo, ele tem um método chamado readlines. Então, ele vai ler todas as linhas. Então, o readline lê todas as linhas do texto. Ele coloca todas as linhas aqui dentro do meu texto. Para eu navegar, para eu conseguir acessar linha a linha, eu tenho que fazer um for, né? Lembrando que o for eu pôr em linhas, porque ele entende que esse cara aqui tem várias linhas, então o que ele vai fazer? Ele vai contar todas as linhas que tem aqui, o for vai por todas as linhas, e cada linha existente dentro do arquivo linhas vai vir para a variável linha, que eu estou imprimindo aqui. Então, foi exatamente isso que eu fiz. Abri o arquivo, coloquei todos o conteúdo do arquivo em linhas e acessei a linha utilizando um for. Então, isso aqui é o método mais fácil. Como eu não coloquei o parâmetro, o modo de manipulação do arquivo, o que ele fez? Por padrão, ele abriu como leitura. Como eu não também determinei o buffering
do comando, o sistema operacional pegou o tamanho do arquivo e usou esse tamanho como meu buffer. Então, é exatamente isso que nós fizemos aqui. Então, aqui, read-n lê até n bytes, né? Então, eu poderia usar, em vez do read lines aqui, eu poderia read-n, então, não por todos os bytes. Readline, quando eu tenho um arquivo que tem cabeçalho, né? Então, por exemplo, eu pegar um CSV da vida, eu poderia, para manipular o cabeçalho, eu poderia usar um readline, e o readline retorna todas as linhas. Então, o readline, muitas vezes, nós podemos usar aí quando eu quero ver os cabeçalhos, aí resgatar os cabeçalhos quando eu tenho um documento tabular. Geralmente, num documento tabular, eu tenho um cabeçalho indicando o que cada linha, o que cada coluna significa. Então, isso aqui pode ser útil para nós. Existem outros métodos de fazer manipulação que nós vamos ver aí na próxima aula. E readlines retorna todas as linhas aí do meu arquivo. Então, aqui, só para finalizar, tem uma explicação aqui, um pouco, né? Deixei um pouco explicado aqui para vocês terem material de consulta de tudo que nós fizemos aqui. Então, já foi explicado, né? Que abri o arquivo, armazenei todas as linhas do arquivo dentro da variável linhas e fiz a iteração para que eu mostrasse todo o conteúdo aí, linha a linha do meu arquivo. Então, aquilo que eu falei para vocês, né? A questão de uma outra possibilidade de eu poder abrir o meu arquivo, né? Então, abri o arquivo ARC aqui, fiz a abertura, daí eu passei o parâmetro W+. Então, o que vai acontecer? Se eu fizer uma escrita no meu arquivo, eu vou, na verdade, apagar tudo que existia anteriormente no meu arquivo, vou perder toda a informação anterior no meu arquivo e escrever essa nova informação. Então, no caso aqui, ó, eu abri o arquivo, o parâmetro W+, daí criei um outro list, né? Lembram da aula passada do list? Então, criei um list aqui com mais elementos e estou fazendo aqui uma interação com um list, né? Então, peguei o meu list, chamei ele de... criei uma variável LNH e estou fazendo o quê? Estou escrevendo uma linha e saltando uma linha. Então, por isso, arc.write. Então, para escrever no arquivo, o comando é arc.write. Então, eu estou escrevendo no arquivo. No anterior, nós vimos que simplesmente eu vou imprimir a linha. Quando eu quero fazer a escrita, o que eu vou fazer? O nome do meu arquivo que eu abri, escrevendo write e o que eu quero escrever. Então, eu quero escrever o conteúdo conteúdo cereais, amido, e para cada separação aqui de vírgula, vou pôr uma quebra de linha. Então, se vocês fizerem o teste depois, vocês vão ver que vocês vão ter um conteúdo inicial. Se vocês executarem o comando exatamente do jeito que está, aqui usando W+, eu vou sobrescrever o arquivo. Se eu quisesse colocar esses itens, então pegar a lista que eu já tenho e colocar esses itens no final da lista, qual seria o parâmetro que eu utilizaria? A mais? O A e o A mais, certo? Então, seriam
os parâmetros que eu poderia usar aí dentro do meu código aqui para, em vez de apagar, simplesmente atualizar. Qual, William, qual método que você não compreendeu? Na verdade, essa ideia que você está querendo colocar, eu não entendi essa. Porque se eu compreendi essa parte onde está o content, drive, você meio que chamou daquele arquivo que você fez lá no início, correto? Ó, tudo isso aqui, ó, essa primeira parte aqui, Content Drive, o que eu estou falando? Eu estou fazendo um ponto de montagem, é como se estivesse montando um HD virtual, certo? Eu estou dando permissão de acesso ao Drive, o conteúdo do Drive, certo? Daí o conteúdo, só que eu tenho que apontar aqui o meu diretório, certo? O meu diretório padrão, quando você abre um Drive, você vai ver que lá o nome padrão está como My Drive. E daí dentro do seu Drive, que seria o seu My Drive, vai ter as suas pastas, correto? Então, dentro entre as suas pastas, se você usa o Colab, vai ter aí a Colab Notebooks. Aí que, por Só isso que uma eu, dúvida. Então, só para confirmar, então essa parte do Content Drive que é uma pasta, são pastas que eu fiz lá no Drive, correto? Aí o programa em si, ele chama essa pasta, ou estou errado? na verdade, o Content Drive ele é uma permissão de acesso ao Drive, certo? Sim. Eu tenho, o meu código pode acessar o Drive, certo? Entendi. Só que o que eu quero acessar dentro do Drive? Eu quero acessar o meu Drive, então My Drives, e o Collabs Notebook e dentro. Então, quer dizer, aqui eu estou chegando até, digamos, aqui eu estou na C2 pontos. Beleza? Até o Content Drive eu estou em C2 pontos. Pensando no Windows, C2 pontos. Daí, por exemplo, eu quero entrar em meus documentos, então o My Drive seria os meus documentos e o Collab Notebook eu teria uma pasta dentro dos meus documentos Collab Notebook. Beleza? Compreendi. E daí, depois, a minha lista de arquivos. Porque isso aqui é uma questão de segurança, né? Porque senão, se o cara deixa o drive lá arreganhado, qualquer código pode acessar, já viu, né? Então, e geralmente, para você não ter problemas, né? Então, para você não ter problema, não ficar armazenando na memória RAM e ficar tomando espaço do computador, toda vez que eu abro um arquivo e terminei de manipular um arquivo, eu tenho que fechar o arquivo. Então, eu tenho que pôr. Se eu for seguir essa sintaxe, igual está aqui, que nós vamos ver que tem uma sintaxe que você termina escrevendo um pouco menos, eu teria que abrir, então aqui quando eu faço esse open aqui, abrir o arquivo, estou fazendo o processo de manipulação do meu arquivo, e depois que eu terminei de manipular o meu arquivo, eu fecho meu arquivo. Por quê? Para limpar a minha memória. Porque dependendo do tamanho do arquivo que eu vou mexer, eu vou ficar com um negócio gigante, minha máquina vai ficar travando lá. Então, eu preciso toda vez abrir um arquivo, depois que eu terminei de manipular o arquivo, necessariamente eu tenho que fechar o arquivo. Senão ele vai ficar lá pendurado na memória. Então, por isso, o close. Só que existe uma outra maneira de escrever isso, né? Então, eu posso usar uma outra sintaxe, né? Então, a outra sintaxe que eu vou usar é which open, né? O nome do arquivo e no caso aqui eu pus um W, mas aqui seriam os parâmetros, os mesmos parâmetros que nós usamos de de A, W,
toda aquela lista inicial nós podemos utilizar aqui. As, e aqui o nome da minha variável, certo? Então, o arc aqui eu chamei de arc, mas aqui é o nome da variável, o nome de variável que vai armazenar o conteúdo do arquivo. Igual nós temos aqui a nossa variável arc que eu pus igual open, aqui ela vai ter, em vez do igual, vai ser as, que vai atribuir o conteúdo desse arquivo aqui dentro. E, como eu tenho 2 pontos, quer dizer que isso aqui é uma estrutura. Então, tudo que eu for fazer num processo de manipulação de arquivo vai acontecer dentro dessa estrutura. A partir do momento que eu sair dessa estrutura with, automaticamente o arquivo será fechado. Então, isso aqui é mais... termina sendo um pouco mais elegante aí na hora de manipulação de arquivo. Eu posso usar da outra maneira? Do jeito que foi mostrado no slide anterior? Posso fazer dessa maneira aqui? Sem problema nenhum. Isso aqui também, muitos códigos que vocês forem ver por aí, está escrito dessa maneira. Mas nós estamos mostrando dessa maneira também porque é uma sintaxe também bastante utilizada. Então, pegando aquele mesmo exemplo, né? Então, with open e a nossa lista, as arc, daí o nosso for para percorrer a linha, né? Porque eu tenho que estar com o arquivo, o conteúdo do arquivo aberto, eu tenho que ocorrer dentro do it aqui. Na hora que eu alinhar aqui, o comando que eu alinhar aqui com o it, quer dizer que estiver na mesma direção do it, tiver sem indentação, quer dizer que eu saí do it e, consequentemente, saindo do it, eu já não consigo mais acessar aí a minha variável. Então, isso aqui é uma outra maneira de você fazer abertura de arquivo aí usando o with open, né? Então, vejam que aqui também eu posso omitir, né, os parâmetros. Então, como eu omiti o parâmetro por padrão, ele vai assumir que é um comando de leitura e vai fazer aí, disponibilizar o conteúdo do meu arquivo para leitura. Então, agora, nós vamos falar um pouco de gráficos, né? Então, dentro do Python, aí você tem a possibilidade de fazer gráficos 2D e 3D, né? E a biblioteca mais famosa para gráfico 2D, a partir de arrays, é a Matplotlib. Então, ela é a mais usada aí dentro do Python para a geração de gráficos 2D, né? Então, outras bibliotecas são utilizadas aí para 3D. Sabe que Python, assim, a cada dia que passa, surgem cada vez mais recursos aí para manipulação, né, de dados. Então, uma das maneiras de você fazer manipulação de dados é apresentar aí os dados via gráficos, né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente poderia fazer aí, fazer uma brincadeira aí, pegar uma equação de segundo grau e, a partir do cálculo da equação de segundo grau, fazer a geração do gráfico, né? Então, isso aí é uma brincadeira que a gente poderia fazer aí, que é bastante interessante também. Então, o Matplotlib ele é dividido em 3 partes, né? Então, ele tem três estruturas principais, né? A primeira delas é o Pylab, né? Que permite uma geração de código similar ao MATLAB, né? Então, eu posso programar funções, fazer resoluções de problemas usando uma codificação muito próxima do MATLAB. Então, o Pylab nos possibilita esse tipo de resolução. Lembrando que tudo hoje que você consegue fazer no MATLAB, com bibliotecas Python você também consegue resolver. Então, mas tem gente que gosta da codificação no MATLAB, então
já foi disponibilizado essa possibilidade aí dentro do Python. Um API, né, que é um conjunto de classes, né? Então, quando nós falamos em programação, a API é um conjunto de classes que permite, né, gerar uma série de recursos de interface, né? Então, figuras, texto, linhas, e outros componentes gráficos que você precisa usar aí na geração de gráficos, né? E nós temos aí as ferramentas de back-end que são responsáveis pela a questão de como que eu vou gerar o arquivo do gráfico, né? Então, eu posso gerar um gráfico em PostScript, eu posso gerar um gráfico em SVG, posso gerar gráficos em PNG, então como vai ser a geração das minhas figuras, né? Então como que eu vou gerar, como essas figuras vão ser disponibilizadas aí na hora de eu salvar esses gráficos, porque não adianta nada eu para fazer todo o processo aí de mineração dos dados, trabalho em cima desses dados, e gerar um gráfico e eu não poder aí efetivamente usar esses gráficos em outro lugar, né? Então, por isso ele dá essas possibilidades aí de gerações aí de diferentes formas aí de eu armazenar a imagem dos meus gráficos, né? E para eu gerar o gráfico, né? Como que eu gero o gráfico? O gráfico eu uso o PyPlot, né? Então, para eu gerar os meus gráficos, né? Então eu vou ter aí uma biblioteca que ele cria uma área, né? Uma área como fosse uma figura. Em cima dessa área, ele vai incluir todos os rótulos e todas as imagens, todos os desenhos, né, vetoriais para a geração do meu gráfico, né? Então, quando eu quero gerar um gráfico, eu vou importar a minha biblioteca, né, a matplotlib.pyplot, que é a minha biblioteca, as PLT. Então, estou dando um apelido aqui para a minha biblioteca, chamando ela de PLT, né? Então, PLT plot aqui, o que eu estou fazendo? Estou fazendo um método mais simples, né? Estou passando para o PLT plot aqui um conjunto de valores, certo? Estou dando um título para esse gráfico e estou dando o show. Por padrão, pelo tipo de dado que eu passei, o que ele vai me fazer? Ele vai me gerar aqui um gráfico de linhas, né? Então, esse aqui seria o gráfico mais simples que eu consigo gerar aí com o PyPlot. Isso aqui também é muito legal, que você acha muito material na internet, muita ajuda na própria biblioteca do Matplotlib, você tem muito explicado que cada coisa lá funciona. Vai ter que exercitar um pouco do inglês, né? Mas tá bem explicado lá e nada que um Google Tradutor também não ajude vocês. Então aqui nós temos aqui a possibilidade de configurar, né? Então aqui eu já tenho um gráfico mais elaborado, né? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando aqui um conjunto de dados, dois conjuntos de dados, né? Gerei um array de dois conjuntos de dados. Estou criando um outro array que vai ser meu espaço X, certo? Então, estou criando meu espaço X.
Estou dizendo aqui, ó, pyplot, x é o meu eixo x, os dados 1, estou criando as bolinhas verdes e as bolinhas verdes aqui. Aqui no segundo plot, eu estou criando a minha linha, né? E a cor dela vai ser laranja. Minha linha pontilhada, né? Então, esse parâmetro K aqui, 2 pontos, é para minha linha pontilhada. Se vocês consultarem a documentação do Matplotlib, vocês vão encontrar toda a lista desses parâmetros aqui. Como eu não realmente vou trabalhar, exigir de vocês aqui gráficos tão elaborados, eu não passei essa linha de parâmetro. Tanto que aqui, ó, esse parâmetro aqui, o G me diz que é o green e o O é a bolinha. O K aqui me diz que é a linha pontilhada, o K2 pontos a linha pontilhada e o orange é a minha cor. Aqui, nesta linha aqui, o X data 2, eu estou criando os triângulos, certo? Então red, né? Então o R para red, e o meu circunflexo aqui vai ser o triângulo. E na minha linha de baixo, eu estou criando a linha tracejada azul, né? Então K traço traço, né? Então por isso eu pus traço traço, que é o símbolo que é utilizado para a linha pontilhada, e a cor da linha é azul. Eu estou, o PLT Axis aqui, eu estou dando os parâmetros da variação dos meus eixos, né? Então, estou falando que meus eixos estão variando de menos 10 a 60 e de 0 a 11. Estou pondo o title aqui do meu gráfico, né? Mais detalhes. Aqui o PLT Grid, eu estou acionando as grades do meu gráfico, então por isso grid igual a true. Para cada, eu posso dar um label para o meu eixo X e o meu eixo Y. E, finalmente, para eu mostrar tudo isso que eu configurei, PLT Show. Então, todos esses parâmetros aqui são parâmetros que eu vou passar para esse tipo de gráfico. Poderia omitir parâmetros aqui? Dependendo do tipo de gráfico que eu quero mostrar, posso omitir. Então, o resultado de todo esse código é um gráfico desse tipo aqui. Então, vejam que eu variei se nós olharmos aqui, ó, a minha variação foi de 0 até 10, no eixo Y, né? De 0 até 10. E no meu eixo Y de 0 até 10, e no meu eixo X de menos 10, né? Menos 10 até 60. Então, tudo isso nós fizemos aqui foi a nossa configuração aqui. E travou a minha apresentação. Você não vai pegar gráfico assim para pôr em prova, por exemplo, né, professor? Mais Não vou robusto, trabalhar assim, com né? Mais gráfico tão complexo. elaborado, não. Até porque a gente, os nossos dados vão trabalhar com dados mais simples. Eu estou mostrando para vocês verem que isso existe, né? Seriam coisas que dá para fazer, né? No caso, mais gerais, né? Deixa eu só abrir de novo aqui.
Então aqui nós vimos aqui também a possibilidade de fazer gráficos com mais de uma linha, né? Então o que eu estou fazendo aqui? Criei o meu primeiro XY, o meu segundo meus outros Ys, né? Então, que seriam as outras linhas, né? E estou dando os plots, né? Vejam que eu estou dando plot com o primeiro Y, então X e Y, né? Estou dando o meu plot com o meu X é o mesmo com o segundo. Então vejam que para mais de uma linha, para cada linha eu vou ter que passar meu parâmetro X e meu parâmetro Y, né? Então, dou o show. Vejam que aqui é um gráfico mais simples. Nós configuramos menos parâmetros, não está com grade, não está com uma série de coisas igual o outro gráfico lá. Então, mas aqui nós passamos aqui também mais valores aí da nossa linha. Então, geralmente um gráfico da equação do segundo grau seria um gráfico de linha que você teria lá a sua parábola baseada nos valores que você calculasse. Gráfico de barras, né? Acho que esse gráfico de barras nós vamos usar aí bastante o nosso nas nossas listas aí tudo. Então na lista lá tem alguns gráficos de barra que eu pedi para vocês. Então aqui eu passei um conjunto de dados, né, para o meu eixo Y e para o meu eixo X eu fiz o quê? Eu criei um valor entre 0 até o tamanho do do número de elementos que eu tenho aqui. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, criei para o eixo X um range de 0 até 7, né? O range é um intervalo aberto. Então, o len aqui ele vai me retornar, len y bar, ele vai me retornar o número de elementos que eu tenho aqui. Então, aqui, criei a label para o meu eixo X, criei a label para o meu eixo Y, criei o meu título do meu gráfico e para plotar o gráfico, como ele é um gráfico de barras, então eu tenho que dar um PLT bar, que é o PLT bar que me diz que é um gráfico de barras, e daí eu vou fazer o quê? Passar o meu X, passar o meu Y e dar uma cor aqui que eu quero utilizar aí no meu gráfico de barras. E como resultado, eu vou ter aqui o meu gráfico de barras aí nesse estilo. Então, eixo X, eixo Y. Lembram que nós no X fizemos um range, né? Um range, então aqui, ó. O range vai do 0 até elemento menos 1. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se nós formos ver aqui, eu estou indo de 0 a 7. Então, só para vocês compararem. Então, por isso que eu acho legal que vocês implementem e mudem coisas no gráfico e ver o que acontece para vocês realmente pegarem base aí para vocês resolverem as listas depois, para vocês compreenderem bem como funciona aí a questão de cada gráfico. Então aqui eu posso fazer um gráfico com barras e linhas, né? Então criei aqui, né, um conjunto de dados. O meu X-bar vai receber também o tamanho do meu
do meu range, né? Da minha lista de dados aqui. E aqui, que o Z vai ser a minha linha, o que eu estou fazendo? Eu estou falando que estou pegando o conteúdo de y bar, estou fazendo um for nele através de i, e estou falando que o i, para cada valor de i, eu vou multiplicar por 1,5. Para quê? Para a linha ficar acima, 1,5 vezes acima do valor. Então, as minhas barras vão ser vão utilizar como parâmetro x bar e y bar. A cor delas vai ser preto, né? Aqui eu pus, eu criei um array de cores, mas quando vocês forem trabalhar com cores, efetivamente é que vocês vão ter que trabalhar com a cor em inglês. Esse aqui é que eu tinha no meu código original, aqui tinha um código anterior que tinha um array de cores. O align aqui é o meu alinhar onde vai ficar a codificação, a indicação da barra, né? Do dado da barra. Então, por isso, center. Daí, no plot aqui, plplot é a minha linha, né? Eu vou usar o xbar, o meu y, o meu z, né? Que eu criei, que seria um valor para cada posição aqui de 1,5 vezes acima. O color dele, o marker, né? Que vai ser uma bolinha, o style da linha e a espessura da linha. Então, o plot aqui é para plotar linhas. Então, sempre que eu usar plot, PLT plot aqui, eu estou plotando linhas. Então, vejam que o Y, o Z, né? Então, essa linha aqui está sendo baseada, tem o mesmo tamanho em X e com os valores que eu calculei de 1,5 vezes utilizando o Z. Então, o resultado daquele código gerou esse gráfico aqui. As minhas barras horizontais, posso trabalhar com barras horizontais, então, o que eu vou fazer aqui? Aqui, esse pop aqui, o que é o meu pop? Meu pop, ele é uma estrutura que nós temos em Python, que nós não abordamos e não é a ideia de abordar no curso, uma estrutura chamada dicionário. Então, o dicionário é sempre composto por uma chave, 2 pontos, valor, vírgula, outra chave, 2 pontos, valor. Então, aqui eu tenho várias chaves valores. Eu posso fazer interação usando as minhas chaves e eu posso fazer interação fazendo os meus valores. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei um array aqui, criei uma lista aqui que vai receber a interação com as minhas listas de chaves. Então, São Paulo, Rio, Salvador, Recife, Porto Alegre. Então, por isso, .case, que são as minhas chaves. Então, essa estrutura, ele está fazendo o quê? Ele está falando que o i vai ser atribuído para uma posição da minha chave, percorrendo para as minhas cidades, percorrendo o meu pop.case. Então, pegando todas as minhas chaves. A população, eu estou usando um j aqui, né, uma outra variável j, que vai fazer o quê? A interação de todos os valores aqui, das minhas populações por cidade. E para eu obter a posição, para obter o tamanho, o que eu vou fazer aqui? Para obter o número de posições aqui. Eu vou fazer o len aqui, obter aqui o tamanho, o número de posições que eu preciso. Então, o PLT bar aqui vai receber como parâmetro
a quantidade de posições que eu preciso, a população, que seriam os meus valores, o tipo de alinhamento e o azul. E a cor que eu quero colocar. Aqui também seria uma cor em inglês, porque eu tinha uma outra estrutura aqui em cima. O YTix aqui vai pegar o quê? A quantidade de coisa, então por isso pós-pop, então para saber quantos eu preciso ter aqui, e as cidades. O X-Label, ele vai colocar aqui população, né? E o título aqui, ele está colocando população das cidades brasileiras. Foi o que nós colocamos aqui, PLT Show. E mostra o meu gráfico. Então, esse aqui é uma maneira de você montar os seus gráficos com barras horizontais. Então, poderia ter... O que é importante saber? Eu tenho que ter valores para X e para Y. Então, esses dois valores eu tenho que ter sempre. Eu tenho que ter um list, né, um conjunto de valores para X e para Y. E ter o tamanho do meu do número de barras que eu vou ter aqui em Y. Isso é importante de eu saber e depois é só montar essa estrutura aqui. Então, outra coisa para vocês aí brincarem também. Professor, Gráfico. aqueles valores das cidades lá, eles são valores aleatórios no item anterior? Aqui é 12 milhões de habitantes, até a época era Ah, tá, é a quantidade. É a quantidade que quantidade tem de de habitantes, habitantes, né? tá. 12 milhões de Entendi. habitantes, 7 milhões de habitantes, 4 milhões de habitantes, 3 milhões e meio, entendeu? Então são valores de habitantes das cidades. Ah, tá, agora eu entendi. Eu não estava entendendo esses valores. Daí eu ia perguntar se era geração aleatória. Não, não, é a população. Então, a população das principais Obrigado, capitais professor. brasileiras. Valeu. Beleza. Então, aqui, ó, eu tenho gráfico com duas barras, então eu quero comparar dois valores diferentes. Então, eu tenho a média do aluno Chico aqui, né? Tem o conjunto de médias dele, né? Então, o conjunto de médias dele eu estou passando aqui, criei um array para ele aqui com esses valores. O médias do João, eu criei um array com esses valores, né? Daí eu estou criando duas estruturas chamadas FIG e AX, né? Então, dentro do subplot, vocês vão ver que eu posso passar parâmetros que vão ser destinados para figuras e o meu AX, né? Depois nós vamos ver outros exemplos aí, que eu tenho parâmetros, mas aqui ele está criando essas estruturas, que a minha figura seria o meu quadro branco atrás, e o AX seriam os meus elementos de gráfico aí, que eu vou utilizar, né? E aqui o que eu estou fazendo? Eu criei uma variável chamada grupos, né? E o meu índice, criei um NP-arrange, né? Com os meus grupos aí. Então, quer dizer, ele vai fazer criar um array aí com 5 posições. Estou criando a largura da minha barra, né? Então, 0.4. Estou criando uma variável com uma largura da 0.4. Estou dizendo que criando um índice de transparência, então quer dizer, não vai ser uma cor sólida, ela vai ter um índice de transparência, então por isso criei essa variável transp com 0.7. Então, aqui, na minha primeira barra, eu estou dando o tamanho, né, do índice, estou pondo a variável das notas das médias do Chico,
estou pondo a largura da barra, estou pondo o meu alfa, né? Que seria a minha transparência. O alfa quer dizer que se eu puser um sólido e puser 0, é transparente. Estou colocando a cor, lembrando que esse azul aqui eu tinha uma outra estrutura aqui. Se vocês forem usar colors, vocês vão ter que usar nomes em inglês, né? Vocês vão ter que consultar nomes em inglês para colocar no colors. E na label aqui eu estou pondo o nome do aluno que é dono dessas médias. Então essa é a meu primeiro conjunto de barras aí. O meu segundo conjunto de barras vai ser o índice mais a largura da barra. Por quê? Para eu fazer o deslocamento, para eu conseguir colocar a segunda barra. Então eu tenho que pôr o índice, que é a largura da minha barra, mais a largura de uma barra, para quê? Para eu deslocar, para não ficar da mesma, uma em cima da outra. Daí eu vou usar os dados do média do João, vou desenhar com a largura da barra, a segunda barra. Eu vou também ter uma transparência aí de 70, ter uma cor sólida com 70%. A cor verde aqui também, lembrando para vocês que vocês teriam que depois consultar essas cores em inglês. E a label João. Aí eu vou colocar aqui as minhas labels, né? No eixo X, no eixo Y, né? Então, no eixo X eu coloquei matérias, no eixo Y eu coloquei notas e no X-Ticks quer dizer que eu vou pôr esses valores no eixo X, né? Eu vou fazer um rótulo para o eixo X para cada elemento do gráfico. Então, criei aqui os rótulos que eu vou colocar, né? Então, o índice mais a largura, né? Então, para eu saber o deslocamento e as matérias que eu quero pôr. Estou imprimindo as legendas, né? Estou imprimindo o layout e show PLT. Então, o resultado vai ser aqui, ó. Que a legenda aqui, ó, o PLT Legends, ele vai imprimir essa legendinha aqui para mim, ó. Certo? Então, automaticamente aqui ele está, quando eu ponho SP Legenda aqui, ele está gerando isso. E o Think Layout está me dando esse layout aqui de como o meu gráfico foi gerado. Vejam que as matérias, né? Então, coloquei as matérias aqui. Ele está colocando no meio aqui da segunda barra. Então, ele está colocando nessa posição justamente por causa de nós termos colocado esta conta aqui. Então, por isso que ele está colocando no meio da segunda barra. E se eu quisesse, de repente, pôr entre as duas barras, aí eu poderia fazer uma outra configuração aqui. Então, isso que nós estamos fazendo ali com aquele código. Gráfico de pizza, né? Então, no gráfico de pizza aqui, eu estou criando meu conjunto de dados, né? Então, veja que meu conjunto de dados sempre tem X e Y, tem os labels e os meus dados propriamente dito, certo? Estou criando a minha figura e o meu X aqui, meu auxiliar, que eu estou pondo como subplots, né? Criando o gráfico, então eu estou fazendo um explode. Então, quando eu quero que um pedaço saia do gráfico, eu uso o comando explode. E aqui eu estou dando, calculando que eu tenho
que eu tenho 4 pedaços, eu estou dizendo que o meu primeiro pedaço vai sair 0,1 e os outros pedaços vão continuar no lugar. Daí, para eu criar o meu gráfico do tipo pizza, eu vou usar o X e o parâmetro pi, né? Porque o parâmetro pi é o parâmetro de pizza. O que eu estou passando aqui de parâmetros, né? O primeiro parâmetro que eu estou passando são os títulos, né? O segundo parâmetro é o explode, que está recebendo meu conjunto explode, né? Meu conjunto de dados explode. O labels está recebendo a minha lista de labels, né? Então, o AutoPLT, o que ele está fazendo aqui para mim? Ele está me dizendo que eu vou ter um parâmetro que vai sair do tipo float e vai receber um sinal de porcentagem, né? Então, por isso que depois do F aqui, porcentagem. Estou mostrando uma sombra e o ângulo de começo de desenho do meu gráfico está em 90 graus. Daí, para que meu gráfico efetivamente fique proporcional e desenhe como um círculo, eu ponho o ax.x aqui, equals, e para mostrar o gráfico LT Show. Então, como resultado, eu tenho um gráfico bonitinho aqui, com esse aqui. Então, baseado naqueles valores automaticamente, então, como aqui eu estou trabalhando só com porcentagem, automaticamente ele já vai fazer a soma desses valores, né? Então, o AutoPLC, pelo parâmetro que eu estou passando no AutoPLC, eu estou dizendo que ele vai ser um parâmetro do tipo porcentagem. Então, automaticamente ele vai pegar esses valores aqui, vai fazer a soma e calcular as minhas porcentagens dos valores lá. Então, isso aqui, quando eu trabalho somente com valores de porcentagem, ele já faz para nós automaticamente. Mais exemplos de gráfico de pizza. Deixei aqui um link para vocês aqui que vocês podem consultar lá para vocês verem outros exemplos. Tem exemplos bastante legais lá que vocês vão utilizar, né? Daí, por último, nós temos o nosso gráfico de dispersão, né? Então, lembra que eu falei para vocês aqui, ó, que quando eu punha vermelho, eu punha verde, essas coisas, o que eu fiz? Eu criei uma variável lá nos outros gráficos, né, que tinha um conjunto de variáveis que tinha lá recebendo um valor aí de uma cor. Então, por exemplo, azul, porque ele recebeu um parâmetro blue. Então, o color aqui sempre vai ser uma cor em inglês. Existem listas de cores, né? Vocês podem pegar aí na internet que o Python aceita. Então, sempre vai ser uma lista de cor. Então, o que eu estou fazendo aqui? Criei uma variável com a minha cor. Eu estou falando que o meu fig vai ser... Aqui eu fiz um código um pouquinho separado, né? O fig plt.figure para criar minha figura de fundo. O axis vai receber aí o fig AD de subplot. Então aqui 121 é o tamanho, né? Então estou gerando alguns dados aleatórios, né? Então estou falando que o meu n é igual a 1000. Estou gerando dados aleatórios para x e y de 0 até 1000. Então, estou criando um eixo, estou adicionando as minhas bolinhas aqui. O underscore, porque o nome do método utiliza isso, Leonardo. Então, o add de subplot tem
tem que ser chamado dessa maneira. Isso aqui é da própria linguagem. Isso aqui é um parâmetro da própria linguagem que vocês vão utilizar. Então, não tem nada que foi criado. Isso aqui é o parâmetro da própria linguagem. Se vocês consultarem na documentação, na hora que vocês olharem lá o AD dos clipplots, vai estar dessa maneira aqui. Então, aqui, o setAspect também tem um underscore, porque é da própria, do próprio método, né? Então, aqui eu estou falando que é 1 dividido pelo tamanho do dado aí, para eu criar o tamanho das minhas bolinhas e dou um plt.show. Então, eu vou ter aqui um gráfico de dispersão. Então, esses são aí os gráficos que eu tenho aí no Python. Existem outras bibliotecas aí que trabalham em Python, de gráficos no Python, mas não é o nosso foco aí. Daí, para vocês treinarem um pouco, né? Deixa eu compartilhar a tela. Nós já montamos aqui, ó, aquilo que eu falei para vocês, ó. Na minha aba aqui, materiais de apoio, eu coloquei a lista de compras lá, o TXT, para vocês baixarem, para vocês testarem aí um pouco dos exemplos que nós colocamos aí, vocês trabalharem um pouco aí nos exemplos. Na lista de exercício, né? Nós colocamos uma nova lista, né? Então, aqui, basicamente, no primeiro, o que eu quero que vocês façam? Aqui eu quero que vocês façam a leitura de um nome e idade de várias pessoas, né? Então, vocês podem pôr lá no while, né? Dentro da estrutura while. Na hora que eu encerrei o meu while, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu list, né? Então, vocês, naturalmente, vocês vão trabalhar com list, fazendo o append no list para acrescentar o nome, vocês podem ter um list com nome e um list com idade, para ir acrescentando o nome numa lista de nomes e a idade numa lista de idade. E depois vocês podem gerar aí, na hora que vocês saírem da estrutura de repetição que vocês estão pedindo nome e idade das pessoas, vocês vão gerar um arquivo aí, vocês podem concatenar aí as listas aí, para que cada linha do seu arquivo tenha o nome e na frente a idade. E gerar um arquivo no Python, gerar um arquivo lá, por exemplo, dados.txt, por exemplo. Então, é isso que vocês vão fazer aqui nesse primeiro exercício. Receber o nome e idade. Na hora que eu falar, não quero mais receber, né? Então, vou encerrar o cadastro, né? Então, digamos que fosse um cadastro, vou encerrar o cadastro. Vocês vão gerar aí um arquivo e fazer um arquivo com os dados que vocês receberam. Aqui vocês vão ter que primeiro construir um arquivo chamado classe txt com algum, no caso, com 4 nomes, ou até mais que vocês queiram. Um arquivo nota txt com o número relativo ao nome, então esse primeiro valor é o número. Daí, 4 notas. Então, essa primeira nota, espaço segunda nota, espaço terceira nota, espaço quarta nota, certo? Então, são 2 arquivos que vocês vão subir lá no... para quem está trabalhando com o Colab, vai subir na pasta do Colab. Então, beleza. O que vocês vão fazer? Vocês vão abrir esses 2 arquivos dentro do código Python de vocês e vocês vão percorrer verificando. O usuário vai informar o nome. Se o nome que o usuário informou for igual ao nome, por exemplo, igual o nome aqui, Jaiminho, se o usuário informou Jaiminho, você vai ter achei o nome Jaiminho
dentro do meu arquivo. Então, eu vou pegar o número, vou pegar essa linha relativa a ele. Então, vou mostrar a minha saída, vai ser esse cara aqui, ó. Então, Jaiminho, digitei lá Jaiminho, achei, existe o Jaiminho aqui. Então, quer dizer que eu vou mostrar essas notas aqui. Então, quer dizer que você vai ter que abrir o arquivo e fazer a iteração, né? Percorrer os elementos do arquivo. Se os elementos do arquivo um dos elementos for igual ao nome informado pelo usuário, você mostra as notas dele. Então, isso aqui é o nosso exercício 2. O exercício 3, vocês vão pegar e gerar um gráfico de barra, né? Usando esses dados aqui. Então, é por isso que eu já falei para vocês. Então, vocês vão usar esses dados aqui. Então, você vai ter que ter aí, no caso, o seu X vão ser os meses e os seus Y serão as suas temperaturas. Também não tem nada muito complicado aqui. Vocês vão ver que também não é nada muito fora do normal gerar um gráfico desse. Aqui, vocês vão gerar um gráfico de pizza, né? Com esses dados, onde vocês vão ter aí, indicando os valores relativos, né? Os valores relativos. Então, dezembro equivale a 70% das chuvas do ano. Janeiro equivale a 80% das chuvas do ano. Então, os valores relativos, né, os valores percentuais e os valores absolutos. Dica: leiam aquele link que eu deixei lá, que lá tem um exemplo que vai ajudar vocês a resolver esse problema aqui. Tem um exemplo bem esmiuçado lá que pode ajudar vocês a resolverem essa questão. E, por último, vocês vão gerar um gráfico aí de 2 barras aqui. Então, lembrando que meu eixo X vão ser os meses e os meus Y serão aqui a minha temperatura mínima e a temperatura máxima de cada mês aí. Vocês, aqui também vocês podem usar aquela ideia que nós vimos lá, também de pôr as legendas para cada cor da barra, né? Então, a legenda, uma cor de barra vai ter uma legenda de temperatura mínima e outra cor de barra, legenda de temperatura máxima. Então, vocês vão adaptar o exemplo lá que nós vimos no slide. Então, creio que não tem muita complexidade, é trabalhoso, né? Porque vocês vão ter que olhar aqui os exercícios, principalmente os 3 de gráfico, né? E olhar nos exemplos que nós temos, tanto no slide como no exemplo que eu disponibilizei lá, o link que eu disponibilizei que tem uns exemplos, para que vocês construam os gráficos, né? Então, aqui também vocês vão ter que abrir, a única coisa diferente que vocês vão fazer aqui na abertura dos arquivos é verificar, percorrer o arquivo e fazer a comparação se o valor que o usuário informou existe na lista. E se ele existir, daí você vai pegar o valor relativo na outra lista e mostrar na tela. E aqui, vão pegar e construir listas, né, recebendo valores do usuário, e na hora que o usuário encerrar o processo de informar os valores, né, de cadastrar os valores, vocês vão gerar aí um arquivo. Beleza, pessoal? Aí qualquer coisa na próxima aula, na aula da semana que vem, a gente trabalha aí, deixo vocês também aí tirarem algumas dúvidas aí no começo da aula.